Bom, bem, pessoal, então, boa tarde a todos. Então, vamos aqui dar início para a nossa aula, né? Então, todo mundo já voltando das férias, né? Voltando bem. Então, a nossa aula vai ser uma revisão, como vocês estão vendo, né? Vamos rever aquela parte lá de potenciação que ficou, se eu não estou enganado, foi o último assunto, né? Antes das férias. Então, a gente vai dar uma revisada nele, né? Para aí vocês terem já a base para os próximos conteúdos que vão ser a parte de função exponencial, né? E as outros tipos de funções que requer um conhecimento adequado sobre potenciação. Então, dando uma revisada sobre esse assunto aqui, vamos ter o seguinte, né? Bom, potenciação nada mais é do que uma multiplicação de fatores iguais, né? Nada mais é do que isso. É só para a gente relembrar, né? Por exemplo, nós temos aqui 1 quinto elevado a 3, né, elevado ao cubo, que dá a mesma coisa que 1 sobre 125. Né? Aí nós temos o quê? Que esse 1 quinto, ele é base. Aí nós temos o 3, que é expoente. E esse 1 sobre 125 é a nossa potência, que chama, né? Ou seja, que é o resultado de 1 quinto elevado ao cubo. Né? Só para a gente dar uma relembrada legal aqui. Deixa eu só verificar aqui presença. Deixa eu ver logo aqui o pessoal que está presente. Deixa eu ver de quem está aqui. É Amanda, Animara, Clarice, Fatinha, Igor, Jailson, Jonathan, Alhan, Kailan, né? Laene, Messias, Tainá, Valmelo. E agora entrando aqui a Luísa, né? Pronto. Então, pessoal, como exemplo, né, de potenciação, como ele é uma multiplicação de fatores iguais, né? Assim como assim como a multiplicação, ela é uma soma de parcelas iguais. Aqui nós temos, você percebe, né? 2 elevado a 10, né? Que é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2, 10 vezes, né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, né? 16. Aí 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. 64 vezes 2, 128. 128 vezes 2, 256. 256 vezes 2, 512. 512 vezes 2, aí vai dar 1024, né? É assim que se segue a potenciação. Aí outro exemplo que nós temos também, né, que é o 3 elevado a 4, né, que aí você pega, né, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81, né, e por aí vai. E aí 5 elevado a menos 4, que é o mesmo que 1 sobre 5 elevado a 4, que dá 1 sobre 625. E aí vamos só relembrar algumas coisas, como quando o expoente é par, a potência, né, será sempre positiva, ou seja, o resultado, né, do nosso cálculo de potência vai ser sempre positivo. Não importa o sinal. Se for positivo, ele permanece positivo, se for negativo, ele também vai ficar positivo. Como exemplo, nós temos aqui, então, 2 quintos, né, menos 2 quintos ao quadrado. Vai ficar mais 4,25 avos, né? Ou mais 4 sobre 25, né? Porque
2 ao quadrado, 4. E 5 ao quadrado, 25. Aí outro exemplo que nós temos aqui, né? 3 meios elevado à quarta potência. Então, 3 elevado à quarta e 2 elevado à quarta. Ele é positivo, então o resultado também vai ficar positivo do mesmo jeito. Quando nós temos um expoente ímpar, a potência, ou seja, o resultado vai ser sempre igual ao sinal da base. Como nós temos ali menos 1 meio elevado a 3, então nós vamos ter aqui menos 1 oitavo, ou seja, você percebe que nós temos aqui a potência da base negativa, então a potência nesse caso ela também vai ser negativa, né? E sempre vai manter o mesmo sinal. Né? Se for negativo, fica negativo, e aqui nesse caso, como nós temos, foi positivo, a base, a potência também será positiva, né? Não importa, nesse caso, o sinal, né? Se for expoente ímpar, o resultado permanece o mesmo sinal. Potência, né? Com base de expoente 1, ela vai ter sempre a potência igual à base. Né? Tá aí nós temos dois exemplos. O expoente 0, não importa qual será a base, o resultado vai ser sempre 1. Ou seja, temos aqui menos 8 quintos, resultado elevado a 0, o resultado vai ser 1. Mais 7 quartos, né? Elevado a 0 também vai ser 1. Então, para resumir, né? Todo número elevado à potência 0 vai ser igual a 1, né? Como nós temos aqui nesses dois casos. E aí nós temos outros exemplos envolvendo potências, né? Menos 7 quintos elevado ao quadrado vai dar menos 49, mais 49 sobre 25. Assim como 1 terço, né, elevado ao quadrado vai dar 1 nono. Menos 7 quartos elevado ao cubo. O resultado você percebe que ele é o mesmo aqui, ó, o mesmo sinal da base. E aqui, ó, como você percebe, ó, a base ela é positiva, o resultado é positivo devido ao expoente ser ímpar. Né? E outro exemplo aqui, 7 quintos elevado a 0, né? Não, desculpa, 1, que vai ser o mesmo resultado, e menos 0,3 elevado a 2 vai dar menos, não, vai dar mais 0,9. Pronto, vamos explicar isso aí, e depois a gente dá uma revisada também nas outras propriedades das potências. Então, vamos só verificar isso aqui. Considerando esse quociente, né, que seria 5 ao quadrado dividido por 5 elevado à quinta, então, pela propriedade quociente de uma potência, nós vamos ter isso. Né? 5 ao quadrado dividido por 5 à quinta é a mesma coisa que 5 elevado a 2 menos 5. Então, dá 5 elevado a menos 3. Se fosse para me escrever em forma de fração, ficaria desse jeito, ó. Já que toda fração ela é uma divisão. Então, fica 5 ao quadrado, né? Então, está aqui os dois números 5. E 5 elevado à quinta, está aqui todos eles, né? Percebe-se que eu posso cortar um 5 de cima com um de baixo, um de cima com um de baixo. Sobraram esses 3. Nesse que sobrou esses 3, o que ocorre? Então, isso aqui é a mesma coisa que 5 elevado a 3 ou 1/5 elevado ao cubo. Então, nós temos aqui, né, basicamente um quadro resumo, né? Só que para quem não lembra quais são as propriedades da potência, né?
Aí eu vou pegar e vou colocar aqui um outro slide, né? Um outro slide que eu acabei foi encontrando por aqui, que ele já está praticamente pronta as propriedades, né? Então pronto, deixa eu só apresentar aqui. Nesse daqui você consegue encontrar no site lá no Mathematics, né? É mathematics.com.br, se eu não me engano, né? Você pode encontrar, pode jogar lá na internet que dá certinho. Aí vamos só rever aqui algumas propriedades das potências, né? E aqui também talvez até fique melhor explicado de forma mais sucinta. Tá aqui, o produto de potências de mesma base, né? Produto de potência de mesma base, pessoal, o que que acontece? Eu tenho aqui duas potências, né? Que possuem a mesma base A, né? Percebe que aqui é A e aqui também eu tenho A. Então o resultado vai ser simplesmente A elevado a M vezes M mais N, ou seja, eu repito a base e somos expoentes. Como nesse exemplo eu tenho 5 elevado a 2 vezes 5 elevado a 3. É só somar 5 elevado a 2 mais 3 que dá 5 elevado à quinta potência. Sim, é como se fosse uma fórmula, né? Então, quando você se dá com uma situação dessa, você pode apelar para isso. Agora, aqui no quociente de potências de mesma base, no quociente eu vou ter duas situações. Existe esse aqui, né? Que é, percebe que eu tenho as bases iguais. Lembrando que para eu fazer isso, obrigatoriamente as bases devem ser iguais. Eu posso fazer isso, né? Desse modo, ó, em forma de fração, né? Que é um quociente, ele é uma fração. Ou assim, né? A, né? A sobre N dividido, A sobre M dividido, não, A elevado a M dividido por A elevado a N. Também dá no mesmo. Então, eu fazendo isso, eu posso simplesmente pegar, repetir a base e subtrair os expoentes, né? Então, eu vou ter lá M menos N, como está nesse exemplo de baixo. 2 elevado a 6 sobre 2 elevado a 2, que dá 2 elevado a 6 menos 2, que é o mesmo 2 elevado à quarta potência. A nossa terceira propriedade é a potência de potência. Nessa potência de potência, aí nessa potência de potência, pessoal, vamos aqui verificar o seguinte. Eu tenho A elevado a M, dentro de parênteses, elevado, e fora do parênteses tem um expoentezinho M. N, né? Então, nesse caso aqui, eu vou repetir a base e multiplicar os expoentes. Então, vai ficar 2 elevado a... Não, 3 elevado a 2, né? Elevado a 3, então é a mesma coisa aqui. 3 elevado a 2 vezes 3, que dá 3 elevado a 6, tá? Isso é a potência de potência. A potências de um produto. Potência de um produto é isso, ó. Eu tenho aqui números A vezes B elevado a M e eu aplico a distributividade, ó. Fica A elevado a M e B elevado a M também. Tipo aqui, ó. 5 vezes 4 elevado ao quadrado. Isso dá a mesma coisa que
5 elevado a 2 vezes 4 elevado a 2. Se eu fizer aqui, 5 ao quadrado dá 25 e 4 ao quadrado dá 16. Aí, se eu multiplicar 25 vezes 16, vai dar 400. Né? Você prefere, pode até fazer a continha aí numa calculadora. Mas, aí nós temos aqui, ó, 5 elevado a 2 vezes 4 elevado a 2. Eu posso multiplicar aqui, ó, 5 vezes 4, deu 20. Tá certo. E 20 elevado a 2 vai dar 400 também. Ok? Então, isso seria a potência de um produto. Potência de um quociente segue a mesma analogia da potência de um produto, tá? Eu vou distribuir o expoente para as bases, né? Ou seja, eu tenho aqui A sobre B, né? Eu vou distribuir o mesmo expoente para elas. Como aqui, ó. 4 nonos, né? Aí fica 4 elevado a 2 e 9 elevado a 2. Que vai ficar 16 sobre 81. Ok? Expoente inteiro negativo. Eu tendo o expoente inteiro negativo, o que vai acontecer? Eu simplesmente vou inverter a base. Como você observa ali, eu tenho A elevado a menos N, então vai ficar 1 sobre A elevado a N, que dá a mesma coisa que 1 sobre A elevado a N. E aqui como exemplo, pessoal, eu tenho isso, ó, 3 elevado a menos 2, que dá a mesma coisa que 1/3 elevado a 2, né, ou seja, ao quadrado, que é 1 sobre 3 elevado a 2, que dá igual a 1 nono. Ok? Agora, a gente vai resolver o quê? Menos 3 quintos elevado a menos 1, eu inverto a base, então fica menos 5 terços, que dá igual, então, a menos 5 terços, né? Esse exemplo eu vou passar. Só falar um pouquinho aqui da radiciação, dar uma pincelada. A radiciação, que é a mesma coisa que falar sobre raízes quadradas, cúbicas, ela é o oposto da potenciação. Eu tenho ali uma raiz, né? Então, o N que você observa ali é o índice, o A é o radicando e o B é a raiz. Esse N não aparece quando eu tenho uma raiz quadrada. Você vê assim, a raiz quadrada, não precisa ter o índice aqui, porque já se subentende que é a raiz quadrada. Então, como exemplo, temos esses aqui, tá? Raiz quinta de menos 32, que é a mesma coisa do que menos 2, né? E a raiz cúbica, né, de 0,008, ou 8 milésimos. Né? Aí é aqui que eu quero chegar, porque essa raiz ela pode ser convertida para uma potência, que nós chamamos de expoente fracionário. Você observa que aqui nós temos o índice, né, da raiz e a base. E nós temos também o expoente da base, né? Então, o que acontece? Esse índice vira o denominador em uma potência, né? O denominador do expoente, e o M vira o numerador. Viu? É simples, né? Mais ou menos simples. Tá? Então, toda vez que você vê um expoente fracionário, você pode ter certeza que ali é um tipo de raiz, ou cúbica ou quadrada, vai depender muito do denominador
do expoente referente a essa base. Pronto, aqui nós temos isso, ó. Por exemplo, 4 elevado a 1 meio. É a mesma coisa que a raiz quadrada do número 4, que é 2. Ou 9, ou 1 nono elevado a menos, né? Elevado a menos 3 meios. É a mesma coisa que 9 elevado a 3 meios. Lembrando que eu disse, ó, numerador, quer dizer, denominador e numerador. Então, isso aqui dá a mesma coisa que seria 9 elevado a 3 meios, né? Perdão, gente. Então, aqui seria a mesma coisa que eu pegasse, né? Tirasse a raiz quadrada do 9, que é 3. E 3 elevado a 3 dá 27. As propriedades da radiciação são basicamente quase as mesmas, tá? Só que a gente não vai se ater muito em detalhes. A gente vai partir para o outro assunto da nossa aula. Vamos voltar lá para o nosso slide. Então vamos lá voltar para nosso slide de potenciações. Pronto, então a gente vai falar um pouco de notação científica. Aí o que potência tem a ver com notação científica? Aí a gente já vai saber. Né? A notação científica ela é uma representação de números grandes e pequenos usando potências de base 10. Então nós vamos usar potenciação, né, nessa notação científica. Que é uma forma, na verdade, de representar números muito grandes ou então números muito pequenos, baseando-se no uso dessas potências de base 10. Então, falando aqui das potências de base 10, nós temos aí os expoentes positivos, né? Por exemplo, 10 elevado a 3. Eu tenho ali 10 vezes 10 vezes 10, né? Vezes 10, que vai dar 1000. E os expoentes negativos, percebe que eu tenho aqui 10 elevado a menos 3, né? Você já sabe que quando eu tenho um expoente inteiro negativo, isso aqui vai ficar invertido, né? Então vai ficar 1 sobre 1000, que dá 1 milésimo, né? Por que eu falo assim, né? Nós temos décimos, milésimos, né? E nós temos décimos, centésimos e milésimos, né? Vocês devem ver muito isso aqui na parte das Olimpíadas, né? Que algumas diferenças são tiradas na base, né? Dos décimos, centésimos e dos milésimos. Né? Então nós temos aí exemplo das potências de base 10. Pronto. As potências de base 10 que nós temos, né, a princípio são essas, né? Potências com a base 10, né, e expoentes inteiros positivos, né? 10 elevado a 1, 10. 10 elevado a 2, 100, né? 10 ao quadrado é 100. 10 elevado ao cubo, ou 10 elevado a 3 é 1000. 10 elevado à quarta, 10.000. 10 elevado à quinta, 100.000. Aí você percebe o que acontece aqui. Eu tenho um bem aqui, né? E eu tenho um zero. 2, 2 zeros. 3, 3 zeros. 4, 4 zeros. 5, 5 zeros. Então, quer dizer que quando tiver com 10, eu vou ter aqui, então, 10 zeros.
né? Quando você fazer uma potência aí com base 10, você já entende isso, né? Que esse númerozinho ali do expoente significa na quantidade de zeros que eu vou ter depois do 1. Né? E nunca esquecendo 10 elevado a zero, que é 1 também. E aí nós temos as potências, né, de base 10, com o expoente inteiro negativo. Percebam também o seguinte, ó, menos 1, ó, aí eu tenho uma casa à direita da vírgula. Menos 2, ó, duas casas à direita da vírgula, terminando em 1, lógico. Menos 3, eu vou ter 3 casas à direita da vírgula. Menos 4, 4 casas. Menos 5, 5 casas à direita da vírgula. E o menos 10, eu vou ter aqui, então, 10 casas à direita da vírgula. Viu? É basicamente isso, algumas potências de base 10. Existem essas vantagens, né, em utilizarmos a notação científica, né? Os números muito grandes ou muito pequenos podem ser escritos de forma reduzida. Ela é utilizada por computadores e máquinas de calcular essas potências de base 10 e utilizando elas, tornam os cálculos mais rápidos e também fáceis de fazer, tá? Essa notação científica, onde é que vocês vão ver? Bom, primeiramente aqui um pouco na matemática, mas ela é também bem aplicada na parte de física. Na parte de física, vocês provavelmente vão rever essa parte de notação científica, tá? Tá bom, gente? Se vocês não viram, vocês vão ainda rever isso aí, essa parte de notação científica, porque basicamente precisa para alguns cálculos na parte da física e também na parte da química também, se eu não me engano. Então nós temos aqui, por exemplo, um número estará em notação científica quando estiver escrito dessa forma. X vezes 10 elevado a y, né? Lembrando que o x é um valor quase que qualquer, né? Um valor qualquer, entre aspas, multiplicado por uma potência de base 10. E o y é o expoente que pode ser positivo ou negativo. Mas detalhe, ele tem que ser inteiro. Por exemplo, nós temos aqui 3.000, que é igual a 3 vezes 10 elevado a 3. O 0,003, né? Ou os 3 milésimos, que é a mesma coisa que 3 vezes 10 elevado a menos 3, né? E algumas notas aqui para a gente reler. Lembrando que a gente usa esses expoentes positivos quando queremos representar números muito grandes e representar com números negativos quando estamos representando números muito pequenos, né? E entre aspas, né, quando eu digo que é um valor qualquer, é porque esse valor de x ele tem que estar entre 1 e 10, mas não adotamos essa prática, porque o correto seria entre 1 e 9, tá? Então, esse x aí ele deve ser um número entre 1 e 9 para que a gente possa adotar essa prática. Exemplos de valores, né, escritos em notação científica. Aí nós temos aqui no primeiro, que é a velocidade da luz no vácuo. Velocidade da luz no vácuo é aí, 3 vezes 10 elevado a 5 km por segundo. Ou seja, se eu fosse colocar em forma de numeral isso, daria o quê? Daria cerca de isso aqui, ó. 300.000 quilômetros por segundo, tá? Por exemplo, o diâmetro de um átomo de hidrogênio, né? 1 que multiplica 10 elevado a menos 10. Ou seja, é bem pequenininho mesmo, né?
É a quantidade de moléculas de um mol de substância qualquer, a quantidade de segundos em um ano, né? Quantidade de água nos oceanos da Terra, né? Ou seja, 1,35 vezes 10 elevado a 21 litros. A duração de uma piscada, que ela dura, na verdade, 2/10 de segundo. E a massa de um átomo, né? 19,92 vezes 10 elevado a menos 27. As operações com notação científica, né? Então, na adição, para somar números escritos em notação científica, é necessário que o expoente seja o mesmo, tá? Ou seja, o expoente ele deve ser igual. E se não for, tem que transformar as potências para que o expoente seja igual. Tipo esse exemplo aqui. Eu tenho ali 5 elevado a... Não, 5 vezes 10 elevado a 4, que eu vou somar com 7 vezes 1 vezes 10 elevado a 2. Percebe-se que os expoentes são diferentes? Então eu tenho que fazer com que isso seja igual. Mexendo aqui, ó. Quando eu quiser aumentar esse expoente, eu movo a vírgula para esquerda, tá? E quando eu quiser diminuir o expoente, eu levo a vírgula para a direita. Então fica ali 5 vezes 10 elevado à quarta mais 0,071 vezes 10 à quarta. E aí eu vou somar, que vai dar 5,071 vezes 10 elevado à quarta potência. A subtração, ela segue o mesmo princípio da soma, tá? É basicamente a mesma coisa. Por exemplo, eu tenho ali 7,7 vezes 10 elevado a 6, menos, né, 2,5 vezes 10 elevado a 3. E aí, fazendo a adequação, ali eu vou ter 7,7 vezes 10 elevado a 6, menos 0,0025 vezes 10 elevado a 6. Então, eu vou subtrair eles, que vai ficar 7,6975 vezes 10 a sexta. Na multiplicação, eu multiplico os expoentes, né? Eu multiplico os números sem o expoente, mantenho a potência de base 10 e somo os expoentes de cada um. Pronto, tipo isso, ó. 4,3 vezes 10 elevado a 3, que eu multiplico por 7 vezes 10 ao quadrado. Então, eu vou multiplicar 4,3 vezes 7 e repito lá o 10 elevado a 3 mais 2. Então, vai ficar 30,1 vezes 10 à quinta. Só que tem uma regrinha aqui que não está sendo cumprida. Lembrando que são números entre 1 e 10, ou melhor dizendo, números entre 1 e 9. Então, o que eu faço? Eu ando com a vírgula uma casa para a esquerda e aumenta um número aqui no valor do expoente. Ou seja, então isso aqui vai ficar 3,01 vezes 10 elevado a 6. Ok? Quando eu quiser aumentar esse expoente aqui na notação científica, eu ando a vírgula uma casa para a esquerda, né? Uma casa para a esquerda, casas para a esquerda, e quando eu quiser diminuir é para a direita. Na divisão, a gente vai dividir os números sem expoente e vamos manter a potência de base 10 e subtrair, ó. Então, por exemplo, nós temos isso, ó. 6 vezes 10 elevado a 3, dividido por 8,2.
Se eu dividir, isso aqui vai resultar em 0,73 vezes 10 elevado a 1. Só que isso aqui ele vai fugir de uma regra, que é o número estar entre 1 e 9. Então eu vou andar uma casa para cá e subtrair um aqui. Então fica apenas 7, Ixi, Maria. Então vai ficar 7,3. Ok, pessoal? Dúvidas, perguntas? Pronto, beleza. Não, né, Fatinha? Não, pessoal. Bom, bem, esse seria o nosso conteúdo de aula. Aí nós vamos para a atividade, né? Essa atividade você vai encontrar na página, se eu não estou enganado, na 140 do livro de vocês, que é as questões 23 e 24. A primeira é para você utilizar as propriedades da potência para reduzir essas expressões a uma única potência. Por exemplo, na letra A, eu tenho esse 9 ao quadrado aqui, porém eu tenho esse 3. Eu posso pegar esse 9 e transformar em 3 ao quadrado. Na letra B, você tenta transformar isso aqui, né? Inverter. Na letra D é só resolver. Na letra E também. É só você transformar essa parte aqui dessa raiz em potência. E na letra F não tem erro. É só você aplicar a primeira propriedade das potências. Na questão 24, na segunda questão, nós temos aqui os símbolos egípcios, né, que representam números, né, que é o 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 milhão. Na letra A, você vai escrever o valor desses símbolos. Na letra B, você vai escrever qual é o valor que está sendo colocado aqui, ó, nesse primeiro, no segundo e no terceiro. Lembrando que esses valores aqui estão sendo somados, ó, como por exemplo, ó, esse camarada aqui vale 300 mil. Então, você vai ter que somar. Por quê, ó? 100, aí 200 e aí 300. E aí depois transforma esses 300 mil em potência de base 10. Ok, pessoal? Alguma dúvida nesse exercício? Não acredito que não, né? Pronto, o Jair apontou aqui não. Então, beleza. Messias também colocou não. Pois pronto, aí eu coloco lá todo o material no grupo, né? Aí logo em seguida, até mais ou menos antes da 5, eu também libero o grupo para vocês, né? Deixa eu ver, dúvidas, Messias colocou não. Tainara também colocou não. Rafael me coloque no grupo. Sim, eu tenho um bocado de gente para colocar no grupo. Aí eu vou colocar assim que terminar essa aula, viu? Pois, pessoal, pois está aqui. Não temos dúvidas, né? Aí vocês fazem, aí eu abro o grupo para vocês colocarem a atividade. E aí a gente corrige ela amanhã, no mesmo horário. Bom, pessoal, pois então, muitíssimo obrigado a todos aí pela presença e pela participação. E nos vemos amanhã, né? Então, pessoal, uma boa tarde a vocês e até a nossa próxima aula.
Tchau, professor. Valeu.